Sabe o que é ele. Então vamos lá, meus irmãos. Primeira chave, só recapitulando. A gente falou em busca da presença de Deus. A segunda chave, a gente falou da fé que promove conquistas extraordinárias. A terceira chave, a gente falou da esperança de um futuro vitorioso. A quarta chave, que foi a primeira de hoje, a gente falou da consagração em meio às batalhas. A quinta chave, que foi a segunda mensagem de hoje, a gente falou de lutando com foco. E a sexta mensagem, que é a última de hoje, mas não a última da série, porque a última da série é amanhã, no culto amanhã. Mas agora, na sexta chave, eu quero falar sobre a perseverança que te move à conquista. Meu irmão, se não for perseverante, você não vai chegar na conquista. Perseverante é aquele que não desiste. Diga isso aí para quem está do teu lado. Perseverante é o que não desiste. A gente está sendo perseverante aqui, ó. Vamos encher o quadro, vamos encher o quadro. Eu poderia desistir e falar, tá bom. Não poderia? Mas a gente é perseverante. Então a gente está falando o quê? Vamos encher o quadro. Enquanto a gente está falando, as pessoas estão trazendo. E conforme forem trazendo, vai enchendo. Só que a hora que eu desistir, acabou. Então, durante a sua caminhada, você vai encontrar pessoas que desistem porque acham que aquilo está bom. E você vai encontrar pessoas que são perseverantes. Que só param quando realmente alcançam aquilo que é o seu alvo. Por isso que eu falei antes de foco. Porque se a gente não tem uma visão clara, quando a gente alcança qualquer coisa, a gente acha que está bom. Mas quando a gente tem uma visão clara daquilo que Deus tem para nós, enquanto não chegar naquilo que Deus tem para nós, a gente vai ser perseverante nessa busca, em querer aquilo, em buscar aquilo. Então eu sempre lembro desse ponto, de coisas do tipo, quantas promessas não são liberadas na vida da Zoe? Vou falar da Zoe aqui nesse momento, que a Zoe é uma igreja de milhares, que vejo cadeiras até o final, que eu vejo gente lá fora. Se essa é a visão clara que alguns têm e profetizam e declaram, e a gente toma isso como uma verdade em fé, enquanto isso não acontece, a nossa perseverança é até ver isso acontecer. E quando isso acontecer, pastor, Deus vai dar uma outra visão para que a gente alcance outras coisas. Porque Deus nunca vai dar algo que a gente pare lá. Quando a gente alcança lá, eu tenho certeza que Deus tem outras coisas para nós. Então a gente precisa ser perseverante. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. 1 Samuel, a partir do capítulo 1, versículo 9. Uma história bem conhecida de todos, que mostra o que é perseverança, que é a história de Ana. Diz assim a palavra do Senhor. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Portanto, Ana só não
Portanto, Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi, nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. Ana era estéril. E essa doença, naquela época, fazia com que esse tipo de pessoa estéril fosse discriminada. Uma mulher estéril naquela época, era uma mulher que era discriminada, ela era humilhada diante de todos. Quem conhece um pouco da história de Ana, sabe disso, o que ela teve que passar, o que ela suportou. Então, o clamor de Ana, o desespero de Ana, é porque ela cansou de viver debaixo de humilhação. Mas o que nós aprendemos com Ana é que Ana sempre foi perseverante. Ela não desistiu. Ela continuou. Ela continuou pedindo, ao ponto dela ser confundida com alguém no estado de embriaguez. Não sei você, mas eu gosto de ilustrar às vezes as coisas na minha cabeça. E eu fico imaginando como que seria esse clamor que Ana estava. Como que seria essa oração? Eu imagino alguém chorando muito, com uma voz meio embargada, o qual você não entende o que está falando, e emitindo ruídos que não são claros, mas querendo muito algo. É o que eu imagino. O texto diz que o coração dela falava, mas a boca só se movia. Tem muita oração que a boca fala, mas o coração não se move, não acontece nada. São orações da boca para fora. As nossas orações, meu irmão, tem que ser orações movidas no coração. Tem que nascer no coração. Eu queria que isso, ver você igual Ana. Queria ver a Edna, queria ver o Roberto, queria ver o Eli. Que seria interessante o Eli falando para o Eli que ele está embriagado. Na verdade, eu queria ver uma igreja que tenha isso. Uma vez me falaram assim: pastor, está faltando nessa igreja quebrantamento. E hoje eu entendo o que essa pessoa disse no dia. Porque as orações estavam sendo só orações da boca para fora. Talvez medo, talvez o que os outros acham, talvez o que os outros falam. Está tirando um pouco daquilo que a gente tem que ter, que é essa oração que vem do coração. Hoje, se bobear, a pessoa está fazendo uma oração bonita e está tirando um selfie. Né? E não se preocupe não, que a gente tem um pessoal da mídia bem criativo, que se você estiver chorando, eles vão tirar uma foto sua, né, Deise? Mas a gente precisa, meu irmão, agora ter essa perseverança que Ana teve. Você está aqui 12 horas, você está orando a Deus, você teve aqui um momento de gratidão. Mas se você sair daqui e não continuar nos seus pedidos de oração, não continuar orando, não continuar buscando, não continuar sendo perseverante naquilo que você está querendo, não adiantou de nada essas 12 horas. De novo, você está fazendo disso aqui um ritual evangélico. E isso não é um ritual evangélico. Nós não somos uma igreja de rituais.
Nós somos uma igreja de Bíblia, de palavra. Então eu estou aqui ensinando vocês hoje o que a gente está fazendo aqui hoje, a gente tem que continuar fazendo, continuar buscando, continuar querendo, continuar orando, continuar jejuando, continuar profetizando, continuar sendo grato, continuar sendo excelente naquilo que a gente faz, continuar se dedicando, continuar entregando. Mesmo diante das adversidades, Ana não parou. Então você não vai parar, eu declaro sobre a sua vida isso. Não pare. Não pare. Talvez você pensou em parar, mas não para. Vou começar a recomeçar. É isso. Mas não pare. Isso é ser perseverante. Porque se não fosse perseverante, eu tinha parado. Então quando você falou, vou começando de novo, é ser perseverante. Fica melhor se estou desistindo da desistência de mais uma vez desistir. Persevere, meu irmão. Persevere porque você tem um Pai que está contigo, você tem um Deus que te acompanha, você tem um Deus que não te abandona, você tem um Deus que está do teu lado, você tem um Deus que caminha com você. Não largue tudo. Porque tem uma ilustração de um desenho uma vez que eu vi que eram dois homens cavando para achar diamantes. Vocês já devem ter visto isso. Aí estão cavando, aí tem uma hora que um desiste, ele está faltando uma pasada para ele achar a grande pedra de diamante. O outro que continuou, achou. Às vezes está perto de você conquistar aquilo que Deus tem para você, mas você desistiu. Você não foi perseverante. Você não completou a carreira. Então a gente precisa ser perseverante, meu irmão. Os céus estão abertos, você não está sozinho. A força que você precisa para ser perseverante vem dos céus. E os céus estão abertos sobre você. Ele vai te fortalecer, ele vai te dar apoio. E aí vejamos então 3 princípios que vão te levar até a conquista. E o primeiro deles é que a perseverança, eu quero falar sobre a perseverança que leva ao posicionamento. E isso aqui eu estou falando que Ana se levantou. O texto eu não vou ler de novo, mas lá no versículo 10 diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. O problema era uma realidade clara na vida de Ana. Como é para você? E diante dos dias maus, você tem ficado como? Não, vou ficar deitado. Vou me entregar aqui, vou ficar parado. Meu irmão, levante-se. Encare os seus problemas, vai orar a Deus, é o que ela fez. Ela levantou e mesmo com amargura de alma, ela fez o quê? Orou ao Senhor. E aqui ainda diz, eu não quero nem entrar muito no mérito hoje, mas pega mais uma vez o gancho para você, diz que ela chorou abundantemente. Você imagina o que é chorar abundantemente, Sol? Você chorou aqui hoje? Abundantemente? Você chorou aqui hoje? Abundantemente? Você chorou muito. Mas abundantemente, meu irmão, eu imagino que é uma coisa muito abundante, sendo bem redundante agora, né? Eu imagino que é uma coisa assim, Ana. Então a gente precisa ter isso, encarar o problema, ir de frente, sabe? Não desistir. Tem uma frase de Rick Warren que diz assim: não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos escolher como vamos lidar com o que nos acontece. Isso é verdade. A gente não pode escolher o que vai acontecer conosco. Mas lidar com o que aconteceu, isso nós podemos. Então, está acontecendo um monte de coisa, mas não para, não desista, permaneça, fique em pé, ore, chore, busque, mas fique em pé, sabe? Ela decidiu o quê?
mesmo diante de tudo isso, ficar de pé. Ela não ficou prostrada. Ela ficou de pé, meu irmão, e orou. Deus está chamando você para se levantar hoje. E esse se levantar aqui, eu sinto que é algo até espiritual. Talvez você está prostrado espiritualmente. Você está querendo desistir lá e você fala assim, eu vou querer largar tudo. Não largue, persevere, meu irmão. Tenta mais uma milha. Perseverança. Você tem que ter uma perseverança que leva ao clamor. Sabe? Com amargura de alma chorou muito e orou ao Senhor. A sua perseverança tem que te levar a esse clamor. Porque orar a gente já ora. Mas tem hora que a gente tem que clamar, meu irmão. Eu imagino que Ana orava todo dia. Quando acordava, quando ia dormir, quando ia trabalhar, no ônibus. É claro que eu estou parafraseando isso. Mas eu acredito que ela orava o tempo todo. Mas teve uma hora que ela precisou o quê? Clamar. Clamar é uma porção além, é uma entrega além. É uma dose além do que o normal. Eu acho que eu posso dizer que o clamar é quando eu falo que a sua oração é aquela oração realmente do coração. Porque orar da boca, a gente faz toda hora. Toda hora a gente está orando da boca. Mas clamar, aquela que vem, que nos rasga, nos quebra no meio. Meu irmão, eu vou ser bem sincero, há quanto tempo isso não acontece? Há quanto tempo não vemos isso acontecer? Pontualmente, um ou outro, mas de ser um movimento acontecendo dentro de uma célula, dentro de um culto, de a gente ver esse clamor, meu irmão. E a gente tem toda a possibilidade hoje de derramar esse clamor com os céus abertos. A oração deve ser sempre nossa primeira opção, não o último recurso. Não espera tudo acontecer para orar. Está vendo já o sinal? Já vai orar. Deus já te falou, já vai orar. Quantas vezes Deus já não te falou antes de coisas e você já não orava antes? Mas quantas vezes Deus te falou e você só foi orar depois que aconteceu? Aí Deus, eu te disse. Mas eu te disse. Deus, meu irmão, está dando sinais para você. Em Jeremias 33:3 diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Invoca-me, busca-me. Aqui a gente está invocando a Ele, 12 horas, meu irmão, invocando ao Senhor, chamando ao Senhor. Estão comigo ainda? Diga amém. Eu sei que a última hora é a hora mais difícil. Até para mim aqui. Até as pernas tremem. Mas vem comigo. Segundo ponto. De princípios que te levaram até a conquista. Você precisa da perseverança que alinha propósitos. Você tem que ter uma perseverança que alinha propósitos. E Ana fez um voto. No versículo 11, ela começa falando, e fez um voto dizendo: Senhor, se me deres um filho e ele for varão, eu entregarei ele ao Senhor, e eu não passarei navalha na sua cabeça. Os filhos de Eli, Rofini e Finés, nomes bonitos, não usem nos seus filhos. Eram filhos dos sacerdotes, mas eram corruptos e levianos. Então Ana sabia que a próxima, não tinha, na verdade, uma próxima geração de sacerdote. Ela sabia disso. Então o que ela faz? Senhor, faço um voto contigo. Se me deres um filho varão,
eu entregarei ele a ti, para que ele seja o próximo sacerdote. Porque era uma geração corrompida. Os próprios filhos do sacerdote eram corruptos e levianos. Então, ela uniu os sonhos de Deus, que precisaria de um outro sacerdote, aos sonhos dela, que era ter um filho. Então, ela uniu o sonho de Deus com os sonhos dela. Senhor, me dá uns filhos que eu te dou o sacerdote. Estão comigo? Estão entendendo? Isso é unir propósitos. E aí, foi perseverante nisso. Porque pensa bem, meu irmão, ela queria tanto ter um filho, para abrir mão dele. Você fala assim, poxa, a Ana orou tanto para ter um filho e abriu mão. Ela fez um voto, ela uniu o propósito, ela foi mãe, ela parou de ser piada, ela parou de ser rejeitada. Ela não era mais a piada da cidade. Porque agora ela não era mais estéril. E ela conquistou o sonho que ela tinha de ser mãe. Em contrapartida, Deus tinha alguém para preparar para ser o próximo sacerdote, que foi, como vocês sabem, a história. Aí tem uma frase que diz assim: se Deus respondesse hoje, Ele entregasse seu maior milagre, quem além de você seria beneficiado? Se a resposta é somente você, provavelmente esse não seja um sonho de Deus para você. Forte isso, né? Se o que tanto você pede para Deus, só você é abençoado, provavelmente esse não é o sonho de Deus para você. Porque não há uma união de propósitos. Não há. Eu poderia usar aqui até o termo, mas também não vou entrar muito na questão teológica desse ponto, mas é o tal do jugo desigual. Me dá tanto, Senhor, o marido, me dá um marido, me dá um marido, me dá um marido. Fora da presença. Se estiver fora da presença, não é o sonho de Deus para você. É fato e é óbvio. Porque Deus não vai te dar alguém que é para te levar para fora da presença dele. Me dá um emprego, me dá um emprego, me dá um emprego. Aí o emprego é você fazer algo ilícito. Você vai ganhar milhões, mas é ilícito. É o sonho de Deus para você viver de algo ilícito? Então não é o sonho de Deus para você. Os nossos sonhos, meu irmão, tem que estar alinhados aos sonhos de Deus. E é difícil às vezes discernir, né, Vagnão? E aí, Deus? É ou não é? Põe o algodão para fora, põe o algodão para dentro, põe o algodão para fora de novo. Se molhar, se estiver seco, é Deus. Se não é, e aí... mas eu fiquei na dúvida, não quero. Não, mas Deus falou comigo de novo, e agora? Mas eu lembrei de um sonho. Lembra? Lembrei de um sonho. Então, peraí, agora é. E aí fica nesse vai e não vai. Então a gente tem que alinhar, meu irmão, esse sonho de Deus, sabe? E você precisa entender que o milagre está debaixo da paternidade. Todo milagre está debaixo de paternidade. Todos podem errar com você e frustrar suas expectativas. Assim como Eli errou com Ana. Mas não deixe a orfandade tomar conta do seu coração. Não permita que a orfandade tome conta do seu coração. Perdoa e siga em frente. Eli errou com Ana? Errou. Quando julgou ela falando que ela estava embriagada. Como eu vou errar com você muitas vezes. Como o seu líder vai errar com você muitas vezes. Acontece, meu irmão. Mas, perdoe e siga em frente, meu irmão. Siga em frente. Vá em frente.
Não pare porque alguém realmente errou com você. Seja perseverante. Porque a promessa não é na sua vida, o sonho não é seu. Então seja perseverante. Eu fico imaginando se Ana fala assim, não, estou bêbada mesmo, não vou parar de orar. Eu fico imaginando se cada vez que eu errei com vocês aqui, vocês parassem. Que nem sempre eu acertei. E nem sempre eu vou acertar, eu não tenho problema nenhum em falar em relação a isso. Mas os que continuam são os que perseveram. E os que perseveram vão desfrutar das promessas que Deus tem para a minha vida. Porque o que Deus tem para a minha vida, eu vou compartilhar com aqueles que perseveram comigo. Como eu vou participar daquilo que Deus tem na sua vida. Então a gente precisa perseverar se a gente acredita que Deus tem coisas grandes para nós, coisas grandes para vivermos, sonhos grandes para desfrutarmos. Não desista, meu irmão. Se Deus tem um chamado para você, um propósito para a sua vida, não desista. Recomece, continue, quantas vezes for preciso. Último ponto, terceiro e último. A adoração vem antes. O milagre é consequência. O texto diz que o rosto de Ana já não estava mais triste. A gente precisa aprender isso, meu irmão. A gente tem que ser um adorador antes. Um milagre é consequência. Por que só adorar se a gente receber? Por que, de novo, eu vou repetir o que eu disse. Por que a igreja se incendeia tanto com curas, milagres, quando tem libertação, quando tem o fogo, mas quando a gente fala de gratidão, meu irmão, onde está, meu irmão? Porque a gratidão é uma expressão de adoração. E, na verdade, é onde o seu coração mais deveria inflamar, é quando fala da gratidão. Porque eu sou muito grato daquilo que eu era para aquilo que eu sou hoje. Eu sou muito grato porque, apesar de todos os meus erros, Ele me perdoou e me amou. Eu sou muito grato porque, apesar de todas as coisas, eu vou fazer 24 anos de casado. Eu sou muito grato porque, apesar de todas as coisas que passamos, são 10 anos de ministério. 10 anos, meu irmão. Não são 10 dias, mas não. 10 anos. Então eu sou muito grato por tanta coisa, Wagner. Eu sou muito grato pela ligação para comprar um pneu. Que aquilo quebrou um gelo com você. E hoje você está aqui com a sua família. E vendo vocês orando com família, cara, isso é de encher o coração. Eu sou grato porque quando eu conheci vocês, não tinham vocês. Não existia vocês. Existia uma menina louca e um menino do louvor. Mas agora ela é uma menina louca casada com 2 filhos. Né? Que criou certas responsabilidades na vida. É louca, mas uma louca responsável. Não vai rasgar dinheiro. Não vai. Não vai. Né? E que gosta de shopping. Né? Mas é que vocês não entendem, meu irmão, talvez o quão eu quero dizer de gratidão em relação a isso. Porque eu sei como veio. Eu sei o que eu vi. Eu vi o Fernando ter uma das experiências mais difíceis da vida dele num culto. Eu vi. Eu não vou falar, fica tranquilo. Eu vi.
Mas hoje eu vejo o Fernando ser ministro de louvor. Então, se não fosse perseverante, não teriam vivido isso, não estariam vivendo isso. E o que eu estou falando dele serve para qualquer um de nós. Eu vi o Daniel nascer. Fazia célula com o Daniel na cama lá, um bebê. Daniel tomou chuva, aquelas histórias todas. Aí você fala assim, hoje vê o Daniel tirando foto, envolvido na igreja. Gratidão por isso. O Gu era uma criança, ainda é. Só que é uma criança grande agora. É a criança de mamãe. Então veja quantas coisas, meu irmão, a gente viveu. Então, a gratidão traz isso. Então, eu só posso ter uma vida de adorador agora. Posso chegar no culto amanhã com vários problemas. Mas eu tenho que chegar com a postura de adorador. Apesar dos problemas. Porque o que Ele me abençoa é muito maior do que os problemas que eu tenho. O que Ele tem me abençoado é muito maior que o problema do meu carro que não pega de manhã. Vocês viram hoje aí a hora que eu fui sair, né? Que agora não é mais de manhã, é manhã, tarde, noite. Na hora que Ele quiser. É muito maior que isso. A adoração vem antes, meu irmão. Hoje eu vim para cá, e a primeira coisa que eu pensei é assim, hoje eu não vou me preocupar com quem vai. Eu já sou grato com aquilo que Deus está fazendo. Porque eu sabia que a busca hoje era diferente, o ambiente hoje estava propício para algo diferente. Para algo mais intro, porque foi algo mais intro hoje. Você pode ver que tiveram pouquíssimos momentos que eu falei, ore com o seu irmão hoje, põe a mão sobre ele. Porque era algo intro, porque essa chave, meu irmão, tem que se abrir. Os céus estão abertos sobre você, não adianta, Wagner, o céu só está aberto sobre você e eu não acreditar que está sobre mim. Então eu preciso entender isso. Eu preciso buscar isso. Quem persevera na fé nunca será esquecido. Diga isso para quem está do teu lado. Quem persevera na fé nunca será esquecido. Deus não esqueceu de Ana. Deus não esqueceu de Ana. E eu vi um post da B hoje que me lembrou disso. Que ela postou do que ela passou 2 anos atrás. Deus não esqueceu da B. Ela perseverou, meu irmão. Ana perseverou e Deus não esqueceu dela. Assim como Deus não vai esquecer de você. Meu irmão, o seu milagre tem data, horário na agenda de Deus. Simplesmente se posicione, porque um filho de Deus nunca será esquecido. Nunca. Isaías 49:15 diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas da minha mão. Um filho de Deus nunca é esquecido. Você nunca será esquecido. Nunca. Pode passar o tempo, pode passar situações, mas você nunca será esquecido. Então, meu irmão, concluindo, persevere, levante-se, ore, adore o Senhor, porque Ele se lembra de você neste lugar. O Senhor se lembra daquele que persevera. O Senhor se lembra.
E voltar é uma atitude de perseverança, viu? Voltar é uma atitude de perseverança. Recomeçar é uma atitude de perseverança. Voltar a sonhar com ministérios, voltar a sonhar com promessas, voltar a sonhar com sonhos que você tem alinhados aos sonhos de Deus, é ser perseverante. Então, tudo que você recebeu nessas 12 horas, se você não for perseverante, meu irmão, amanhã não valeu de nada. O resto da sua vida não valeu de nada. Tudo que você está recebendo aqui hoje, você tem que levar, meu irmão, para a sua vida. Você tem que levar isso para a sua vida. Tem que levar isso lá para fora. Porque Deus tem coisas grandes para vocês. Fique em pé em nome de Jesus. Os céus estão abertos sobre você, meu irmão. Você é Ana. E aqui hoje não há nenhum profeta Eli para te julgar. Não há. Não há ninguém para te julgar.